demorar. Não põe isso não. Deixa. Pois é, deixa ela. Muito boa noite. Estamos aqui na casa de uma das personalidades a ser homenageadas no nosso livro de Memórias Arcoense, que ainda estamos aí no caminho para decidir o nome desse livro. E Vanessa aqui comigo para contarmos a história de um precursor da parte cultural, né, desse segmento cultural da cidade de Arcos, que também fez um trabalho maravilhoso na PAI, foi diretor da Casa de Cultura, é um professor muito renomado na cidade, e nessa parte de arte, como eu disse, o nome dele é muito respeitado, é de grande destaque, Donizete Bernardes. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Vamos começar. Boa noite. Obrigado por nos receber aqui. É uma honra participar desse projeto de vocês, né? E para ficar na memória e na história de Arcos, porque é tão difícil procurar pessoas que façam isso, e quando fazem a gente tem que elogiar e parabenizar. Obrigada. Que bom, obrigado. A gente está tentando aí chegar no... Mas isso que é o bonito, é o tentar, né? Bom, eu queria começar pelo início, né? Sim. Tem que começar pelo começo. De onde veio essa vontade, esse desejo, essa paixão pela arte, pela cultura? Bom, eu acho que ele já nasceu comigo, né? Já nasceu com minha família, já nasceu com a minha cidade, já nasceu com o meu jeito de ser, que é muito importante ter esse jeito, porque é o jeito que se faz o artista também, né? E dentro dessa proposta, eu estudei numa escola chamada Yolanda Jovino Vaz, que foi a primeira escola que eu pisei, e lá tinha um auditório e tinha vários programas, e tinha um programa do Leão, que era um homem de formiga, e ele tinha os auditórios que era transmitido numa rádio, e quem cantasse, quem declamasse, ganhava um sabonete com o nome de carnaval. Que legal. Ganhava um sabonete Lux. E eu não ia pelo sabonete, eu ia já pelo que eu queria ser. Então eu citei uma poesia da Zalina Rolim, chamado Gatinho, que falava: eu tenho um gatinho chamado Cetinho, alegre e bonzinho, que gosta de mim. Bem cedo na cama vem ele miau, que tanto me chama até passar. E era assim, a Zalina Rolim, ela tinha as rimas delas muito equilibrada, e dentro desse processo eu lembro que eu fui todo de branquinho com um gato na mão. Então desde a seca eu já gostava de animal. Então é bonito. Depois disso eu cantei uma música no outro programa, que era todo dia de sábado ou domingo de manhã. Eu cantei uma música, O Bom Rapaz, do Vanderlei Cardoso. E aí eu fui ganhando gosto por aquilo, e as pessoas sempre entusiasmam a gente, né? E falavam: nossa, que bacana, você tem esse dom, você tem esse dom. E assim, eu acredito que a arte começou em mim através disso, da força dos professores, que era muito bacana. Nessa época, a dona Célia Paraíso era diretora de lá, e a minha professora chamava Dulcinea, que hoje é até viva, da família de Arcos também, da família do Empório Maria. E ela foi me lapidando aos poucos, eu muito adolescente, e eu acredito que foi através disso que começou a arte, que começou a proliferar um processo desencadeando esses cadeados abrindo na minha vida. Mas depois teve os detalhes, né, que vão vir com o tempo, nós vamos estar conversando. Sim. E a família já de cara apoiou isso? Como que foi? Não tinha muito isso, não. Era muito bonito, era tudo homogêneo, sabe? Era uma cidade muito pequena, década de 70, e era muito lindo, porque ninguém se preocupava em apoiar ou não apoiar, deixava tudo acontecer. Era naturalmente, era muito leve, era muito lindo. Então, por exemplo, assim, eu chegava lá e contava minha mãe, bacana, legal, sabe? Não tinha aquela apogeu, aquela alegria toda, mas tinha... Não era um entusiasmo, mas também não era uma repressão, era normal. Não, era leve, era uma coisa assim equilibrada, homogênea, porque aí a gente estava
fazendo o que a gente gosta, e não tinha represália. No mundo de hoje veio isso, mas naquela época não tinha concorrência, não E, tinha nada. e era uma atividade da Da escola, né? escola. Escola assim, sempre foi muito E respeitada, né? naquela época a escola dominava, que falava, por exemplo, eu tive palmatória, tive castigo, graças a Deus passei por isso. Eu também peguei a Que vara lindo, né? na beirada do quadro. Então isso assim, tudo que a escola fazia era de muito respeito. Porque quando a gente chegava, a professora chegava dentro da sala de aula, a gente levantava. A gente levantava para ela entrar, a hora que ela sentava, que nós sentávamos. Se ela falasse, não senta, ninguém sentava. Igual um juiz. Era lindo. No fórum, assim. Mas lindo. interessante que havia muitas apresentações, né? Nas escolas. Era mais do que atual, porque tinha os auditórios, tinha os teatros, né? E os temas, por exemplo, assim, eram temas assim, totalmente diferenciados, que a professora que criava. Então, quando o circo vinha na cidade, os auditórios, os teatros, era dentro do circo. Então, a gente ia mais pelo teatro. Depois tinha um teatro também, que eu não peguei, mas eu lembro do teatro, que era no cinema que teatro, que tinha as peças do Atílio Crase, da família Gouveia, né? E aí que foi a primeira fase do teatro de arte, que hoje a gente retrata isso bem no jornal O Eco, que eu tenho alguns exemplares, eu posso mostrar para vocês. Aí depois veio a segunda fase do teatro, que já foi em 1981, que começou comigo. Já começou comigo. Comigo, assim, tinha outras pessoas também dentro da cidade. Estou falando comigo porque eu persistia, eu trabalhava dentro da prefeitura. Não, mas que teve um realce foi com você. Foi comigo porque nessa época eu trabalhava, comecei a trabalhar na prefeitura, não era fichado ainda, mas comecei a trabalhar. Mas espera aí, antes você já fazia algumas apresentações. Sim. Em 76 até 81 eu fazia apresentações, depois eu tive uma fase que eu fui morar em Belo Horizonte para buscar conhecimentos diferenciados, e de 76 até 78 eu fui ECULT do movimento Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. O ECULT era encarregado da cultura. Por exemplo, era encarregado da cultura, a Inês era presidente, José Pedro Batista de Moura era encarregado da educação, e ali tinha os núcleos, e eu proliferava a arte dentro dos movimentos do Mobral, que era os pequenos pré-escolares. Aí eu tinha Helenita Pinheiro, que bacana, Lena Moreira, que dava aula, e aí eu coordenava ela, Helenir Malaquias, não, acho que não. Tinha outras, e aí eu coordenava elas na área de cultura, eu levava entretenimento cultural para que elas dessem aula para as crianças. Elaine Cardoso, sabe, Elaine Cardoso. E foi muito bacana isso, porque a gente foi ganhando conhecimento. Então, quando eu falo que eu comecei no auditório do Yolanda, mas parece que Deus foi proliferando, foi puxando o fio da meada para que estendesse, porque disso eu já caí nesse processo. Foi abrindo um leque. Foi abrindo um leque. Aí depois surgiu o Grupo Caule. Isso foi quando? 76, 78. É isso mesmo. 76, 78. Que eu lembro que foi quando eu te conheci. Foi. Eu já era encarregado de cultura. Porque você foi lá em casa. Sim, que a dona Dalfa me orientava muito em brinquedos, brincadeiras, danças folclóricas, que hoje virou dança sênior, né? Danças assim, então assim, aí surgiu as coroações, eu aplicava a lei de Puebla, que é as leis assim, que a mudança, então eu fui um pouco precursor também de mudar as coroações de arte. Era tudo muito comum, o anjo chegar, coroa. Não, eu cheguei com a dança, eu já entrei com a dança dentro da igreja. Fazendo uma encenação. Fazendo encenação, sabe? Nessa época foi muito bacana. Porque... Mas você estava contando depois do Mobral ou você... Isso foi antes. Aí grupo... depois terminou, eu saí fora, eu fiquei 2, 3 anos em Belo Horizonte, passando uma fase difícil, menos uma fase de aprendizado. Aí quando eu voltei em 81, dia 31 de janeiro, 31 de agosto de 1981, eu estava em arte, encontrei uma senhora maravilhosa,
Eu tinha cabelos longos e muitos longos, e ela encontrou, eu estava lendo a Suprema Convenção de Tantra. Eu estava na praça e ela parou no Maverick e falou: quem é você? Ah, Maria Frias. Maria Frias. Aí eu falei: meu nome é Donizete, eu sou arcoense, minha família é da Augusto Lara, minha mãe é a Dona Nitinha. Ela falou assim: nossa, conheço demais. E o que você faz? Eu falei: eu sou poeta. Eu não era poeta, não. Foi lindo. Aí ela falou assim: então eu vou te dar um espaço para você montar uma sala de poesia lá onde é a Fumusa. E quem coordenava lá era a Pronava, era a Dona Zita, que tinha Pronava, que graças a ela tem a Fumusa, uma mulher de sabedoria infinita. As duas, marido A Dona Zita do Paulo do Marques. Paulo Marques. Ela criou a Pronave. E aí foi muito bacana, que eu tenho uma imagem dela linda, que depois eu vou te falar. E aí a Maria do Carlos Frias virou para mim e falou assim: você vai criar casa de poesia? Eu falei: vou. E aí eu procurei um pessoal que estava escrevendo um livro chamado Tom das Palavras, que era o Samuel João Evangelista, Elisandra de Sá, Adriano, que já hoje é evoluído. E eu pedi para entrar com algumas poesias, então eu tenho o Tom das Palavras, que eu tenho 3 poesias, que aí nessa época meu sobrinho estava nascendo, que era o Vinícius, eu fiz uma poesia para ele, que foi assim: no dia do nascimento dele foi o dia que eu fichei na Casa de Cultura, porque o Joaquim dos Jarbas teve que fichar eu lá para minha irmã ganhar o filho dela no hospital, porque senão ela tinha que ganhar ele de outra forma, porque a gente era muito simples. Entendi. Lindo, né? Aí eu escrevi: do ventre criado, nasce criança Vinícius através de um papagaio e tal. E eu criei aquela coisa mais linda. É a sua foto? Até. E aí, se for violência, agradece, cara. Aham. E aí, a Dona Maria do Carmo Frias, eu criei, aí criamos. Quando nós fomos ver, eu peguei arcos de bambu e transformei em arcos e coloquei conta de lágrimas neles e colocava a poesia das pessoas dentro desse arco e transformando em arcos, fazendo homenagem a arcos. Quando nós fomos contar, a Lena Moreira me ajudou demais e a Vanessa Minucci me orientou muito também, porque a gente era amigo. E aí, nesse intervalo, quando nós fomos contar, tinha 33 poesias. Essas 33 poesias era a idade de Cristo. Então parece que as coisas iam fluindo e irradiando. É muito legal, muito lindo. Interagia com a outra. Aí depois disso ela virou para mim e falou: Maria do Carmo. Maria do Carmo Frias virou para mim e falou assim: não, você vai trabalhar na prefeitura. Ela falou assim: você vai trabalhar na prefeitura, eu vou te fichar lá de qualquer jeito, mas você vai ter que cortar esse cabelo. Seu cabelo é muito grande. Eu rapei a cabeça. Que bom, assim. E a faixa etária, mais ou menos, você estava? Eu sou de 56, 1956. Isso foi em 81? 81. Já tinha ido para Belo Horizonte, já tinha uma cultura mais evoluída, porque em Belo Horizonte eu tinha a oportunidade de ver muitas óperas, a cultura de lá era muito leve, porque tinha uma Maleta, tinha Casa do Monte de Andrade, tinha Hilda Furacão, tinha tudo assim, então tinha essa magia que a gente vivia nisso, ia tudo de graça, e estava surgindo do Grupo Corpo, do Galpão, estava surgindo do Dierno, né, do Meia Ponta, que é o Leão, e assim a gente estava embasado, mas eu não estava com esse pessoal, eu estava surgindo. Você acompanhava ali, mas você não estava. E aí o eixo começou com a sala de cultura. Depois aí o nosso teatro, as nossas festividades eram no 3º andar e o Paulo Marques me contratou. Ele acreditou em mim. Apesar da No minha 3º andar da Casa de Cultura, da da prefeitura, que era um salão. Da prefeitura era o salão, e lá fazia carnaval e nós montamos um teatro. Antes do teatro, eu fiz um desfile com a Nini Modas. E quem fez a decoração para mim toda e me ajudou a ensaiar foi a Vanessa Minucci. E lá então a gente começou. Aí você está entendendo? A cultura ela veio comigo, começou a pegar na minha mão dessas formas. A gente começou a andar de mão dada. Aí surge Vanessa,
né? Aí depois a Nini, que acreditava muito no nosso potencial, a Vanessa entrou com decoração, eu com a passarela, ela me ajudando. E depois veio a peça, veio o grupo Caule, através de Sandra Sorange, Carlos Henrique, Lelo Sorange. Eu era componente junto com eles, e aí depois eles foram desistindo, ficou só eu. E eu comecei a vivenciar o teatro. Aí eu montei algumas peças com eles, o Carlos escreveu Crisálida, Arcos ontem, hoje, amanhã, escreveu e a gente interpretava. Depois o grupo dissolveu, eu fiz Grandicela. Quando eu fiz Grandicela, eu já tinha o Lincoln como ator maravilhoso, Neuza do Carpio como atriz maravilhosa. Olha A assim, a Neuza maravilhosa. Essa parte eu não conhecia da Neuza. Vou falar com negra ela. que tinha toda, ela vai te contar histórias lindas nossas. Tinha Maridador e tal. Aí eu montei Grandicela, com uma história muito forte. Como que chama? Grandicela. Cães. Eu fiz uma adaptação ao Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Puig, que tinha a Sônia Braga. Eu já estava mais, aí já comecei a evoluir um pouco. Aí, no final da peça, Maria do Carmo Feliz sobe no palco e me dá um beijo na boca, de alegria da peça. E o pessoal não entendeu. Ela estava excitada de uma... E eu beijei porque eu sabia que aquele beijo era de amizade. E as pessoas acham Foi que... um beijo de agradecimento. Tipo um selim. A gente não lembra. A gente era muito amigo. E aí a gente abraçou e beijou, assim. E aí o pessoal começou a sair muito bom. E ela já era louca, graças a Deus. Então, e as pessoas começaram a ver um lado. Então aí começou a deslanchar essa beleza da arte dentro de arte. Aí na onde é a Casa de Cultura hoje, tinha, que foi um cemitério, depois foi um almoxarifado, e depois foi a escola da Orvina. A Josefina era diretora lá. Lá foi cadeia. Foi cemitério, cadeia, por isso que aquela placa onde outrora tudo fosse de penumbras, hoje sabe? Aí a Josefina aluga uma sala de uma moça muito bonita, que chamava Dalila, filha da dona Tidinha, que veio de Belo Horizonte, e ela dançava jazz, e montou uma escola de dança jazz lá. E a Dalila vai, e eu fui aluno dela, eu tinha mais homens que mulheres. Ele não tinha esse preconceito, essa palhaçada toda, era tudo igual. E aí a Dalila teve que largar, aí escolheram eu para continuar as aulas dela. Aí eu entrei na dança. Além do que já fazia. Então aí eu entrei na dança, literalmente, quem não dança, dança, né? Aí eu dancei. Aí eu comecei a montar coreografia. Aí veio Vanessa outra vez me ajudando, não sei se você lembra. Lembro. Veio Vanessa, veio a Dalila, que me orientava nas coreografias. Aí eu comecei a estudar Chico Buarque de Holanda. Comecei a estudar cálice, que o pessoal achava que cálice é calar a boca, não era o cálice. Que eu me bebi dessa bebida amarga. Então a gente começava a estudar. Havia ambiguidade, né, na palavra. E aí foi surgindo esses detalhes aí. E aí, onde foi a Casa de Cultura, aonde foi essa academia, hoje é a Casa de Cultura. E aí, Plácido Ribeiro ganha política e acreditou que a Artes era um polo cultural, e realmente era um polo cultural. Aí já tinha visto o Grupo Aruanda, que o João Evangelista trazia, nós tínhamos o Patinho, tinha apresentações lá, já veio coisas na rua, sabe? Então, veio uma proporção muito rica, e o Plácido Ribeiro Vaz, que é maravilhoso, cria a Casa de Cultura. Em 85 ele fecha ela para criar. Então no dia 13 de julho de 88 ela inaugurou com uma peça chamada Antologia Urbana, que eu estava, e apresentei Brasil, não sei. Antes disso, você teve uma escola de dança lá? Não, essa fase aí eu não parei. Onde era o chapéu de palha? Aí eu tive Dave Dance. Era ali, foi não quando era? surgiu a lambada. Aí eu peguei a lambada, eu fui dançava, eu fui em Porto Seguro, eu fiz um curso com um cara que criou a lambada mesmo, que eu vou estar lá até hoje, que eu não saí da realidade ainda, né? E aí ganhei esse quesito, e aí veio você
com lambada também, que isso vem nato de você, como um detalhe muito importante na minha vida, que eu sou nato em tudo, né? Professor nato. Né? Autodidata, né? Autodidata, né? Eu formei meu segundo grau aqui em Artes na década de 2000. Assim mesmo que o Laércio Nunes fez questão de fazer eu tirar o segundo grau para mim poder dar aula no SECOM. Que legal, né? Eu também dei aula lá. E Nós aí, também já não estamos trocando. mas o legal é que você procurou as letras, né? Você sentou na cadeira de faculdade, tudo. Eu não quis, eu comecei a fazer cursos. Então hoje eu tenho mais de 80 cursos, assim, com Murilo Guerra, Fernando Peixoto, com Carmen Paternostro, que são os versos da dança do teatro. Peguei da ginástica também, eu fazia muito ENAF, Encontro Nacional de Atividade Física, que era ENAF, depois passou EMAF. Aí eu peguei dança com Carlinhos Jesus, depois eu mais Vanessa demos umas aulas, eu criei a Dober Academia, que é Domas, né? Domas, Donizete Marluz. É. Aí trouxe vários, aí nesse intervalo eu já era diretor da Casa de Cultura, então eu trazia muitos artistas de fora, Carlos Alberto, Priscila Guimarães, Nico Puig, sabe? E Assim, da Rede Globo. Da Rede Globo, tudo eu tive contato com eles. Leonardo Vieira, foi maravilhoso. Aí a dona Hilda ganha política. E ela falou comigo, eu achei tão bonita, ela me chamou na sala dela e falou assim, eu não posso te tirar, você é muito bom. Você é meu adversário, eu sei, mas você não fala nada, né? Então, você vai continuar comigo. Olha que bacana. Olha que coisa linda. A arte, né? Ela superou qualquer. Né? Aí, e o bom senso também. Exato. Bom senso. Coisa que os políticos hoje em dia não careta. Não sabe nem o que é. Capaz nem leu Iracema. Nem sabe que era o índio. Sabe? Eu deixo você falar isso. Então, assim, aí a dona Hilda falou comigo, olha, eu tenho uma influência muito grande. Nós vamos trazer na Casa de Cultura a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Eu assim, que lindo. E aí você vai em Belo Horizonte e vai fechar isso. E eu fui e fechei. A Casa de Cultura não suportou. Tive que levar para o polo esportivo. Era muita gente. O som da orquestra. Aí, do Centro Coral da Copasa, que era maravilhoso. Aí Deus você assim? Foi com não foi da CSN, já tinha outras pessoas envolvidas, porque aí começou a competição da arte dentro de arte, foi a pior fase. Porque aí começou a achar que sabia tudo e ninguém sabia nada. É mesmo? Aí começou a competitividade. Aí veio outras pessoas que acham que cresceu aquilo, sabe? Olhar. Mas isso me envolvia não, porque eu continuei meu trabalho. Porque você nunca demonstrou nada disso, né? Nada disso. Mas aí foi surgindo outros grupos bacanas, que não se dá nome. Mas aí a Casa de Cultura foi interpretada totalmente errada, porque que deveria ser um polo cultural, não foi, porque não teve uma fundação. Deveria ser uma fundação. Porque se fosse uma fundação, ela ia requerer profissionais da área. Porque ela ia ser profissionalizada, porque ficou chocando menino que fazia um cursinho, fazia outro e achava que estava com a bola toda e desmificou a cultura. Aí foi feio. Aí desentendeu tudo. Aí vamos continuar na sua trajetória. Só uma observação. Aí quando a dona Hilda assume, você continua como diretor? Como diretor e com o clube. Aí nós começamos o primeiro bar de debutante. Aí foi a primeira turma que aí já me leva pro clube. Aí uma coisa foi vindo de cadeia da Aí depois fui para as escolas, Josefina me leva para as escolas para dar aula de educação física. Foi bacana também, porque aí dentro desse da aula de educação física eu não ficava só no exercício, eu fazia caminhadas, levava para a usina velha, trabalhava com a natureza. Depois aí o Jaó acreditou em mim em 1997, né, deu um pulo, acreditou em mim e me levou para o Sebrae para ser professor de arte, como autodidata, sem ter segundo grau. Aí eu comecei, tinha professores que escutavam minhas aulas atrás da porta, eu abri a porta, o professor estava lá escutando, para ver se eu estava fazendo alguma coisa errada.
Eu sei até quem. É. Que eu dei aula lá também. Eu achei tão engraçado. Eu falei assim, mas por que você faz isso? Bobagem. Eu perguntava, mas por que você faz isso? Né? Porque eu tô aqui tranquilo. E os meninos me adoravam. Aí eu comecei os cortejos. Aí veio, surgiu o Tom Bege, aí nós fazíamos o baile de Halloween, com os CIA, fazia os anos 70, os anos 60 no clube. Então virou uma cultura. E o povo da cidade, tudo de fora vinha. E tinha o David Dance. E legal que depois eles acabaram com o David Dance, porque um cara aí na cidade resolveu acabar lá para acabar, porque tava disputando, virou concorrência com o ambiente dele, então ele mandou o cara entrar lá e quebrar tudo. Ele quebrou, Eu lembro. aí eu fechei também, pessoal, gente, isso não é para mim mais não. Já, aí se passaram. Chegou na baixaria. Então toda a vida foi assim, muito determinado nas situações, porque eu acredito muito em Deus. Então, assim, se aconteceu é porque não tem conteúdo da sequência. Uhum. Ele próprio está pedindo para. Mas você criou outros grupos também, Aí, de teatro, né? de teatro veio Oblíquo, Tacan, Teatro Arco-Íris com Arte Maior. Depois manteve um projeto com Marlene Rodrigues, que foi Fama, fazer arcos maior arte. Aí eu formei uns 80 alunos de teatro, mas só que eu fiz os teatros em espaços não convencionais. Fiz na Praça da Manuela, que tinha um palco, que hoje é um barzinho, Uhum. e nós fazíamos lá em cima, Eu lembro, acho que. sabe? Uhum. E assim, aí convidava a comunidade para ir. Depois fiz em outros ambientes, assim, e dentro desse ambiente a cultura foi lastrando. Aí surge outro grupo. Você fazia muito teatro em rua também, Eu né? gosto, toda vida eu gostei de teatro, o teatro não convencional. Mas só que aí veio o ego das outras pessoas, não entender a mensagem. Porque para fazer isso, você tem que ter uma bagagem, você tem que iniciar com algo, você não arrumar isso, você tem que ser um coletivo. Por exemplo, eu tinha que me orientar. Ana Zal, Vanessa, tinha Zita, do Paulo Marques, maravilhosa, tinha Maria Fris, José Felipe Batete Moura, Lázaro Teixeira, que perfeito, né? Então eu tive essas pessoas que eu sentava e conversava e eles chegavam. Então assim, não é eu. Não, mas sem a sua criatividade. Sim, aí eu já sem, tinha criatividade. Não ia dar segmento, não, né? A criatividade, ela nasce com você, mas se você lapidar ela mais, ela vai além. Ela vai além. Então, assim, a gente começou a estudar música, e aí eu fui participando de vários momentos dentro de artes. Aí vinha Roda de Capoeira, vinha tudo. E aí um dia, uma diretora em 2002, uma diretora da CEMED me pediu para me montar uma coreografia, que ia ter um seminário aqui em arte, um seminário, tinha coisas bacanas, o Júlio Ventura vinha, a Adélia Prado, vinha um pessoal para a Casa Cultura, que já era da área da secretaria, e trazia para me montar secretaria de ensino. Para me montar uma coreografia com uma menina portadora de deficiência. Aí eu peguei a Tereza Cristina, filha da Carolina, que ela foi uma das pioneiras da FAI, com o Luiz Henrique, e montei uma música do John Lennon, Imagine. E quem cantou a música foi a Soninha do Arilton. Uhum. Ela cantava e a gente dançava. E aí, depois daquele ali, olha que bacana, a Adriana, que maravilhosa, Adriana Couto, né, diretora da FAI, que eu admiro, que abriu minha mente em vários quesitos, que ela me policiava, porque eu não sabia trabalhar com especial. Aí fui para lá, ela falou, mas você tem que continuar com esse trabalho aqui. Foi muito bonito, o pessoal emocionou, tal. Aí eu falei, veio uma briga na minha cabeça com Deus, de saber se eu era capaz daquilo. E ele falou que eu era. Foi lindo. Aí eu larguei tudo que era de pessoas normais, larguei todos os grupos, larguei academia, larguei um grupo de corpo vivo que eu tenho, não era corpo vivo não. Eu fazia muitos festival ecológico, nós fizemos, né? Fizemos primeiro festival ecológico, nós fizemos na praça, foi maravilhoso. E tivemos 14 a 15 pessoas de fora que foi classificado dentro de arcos, que hoje estão na mídia, né? Na época o festival ecológico foi com o Samuel, que nós fizemos, não se lembra.
Não lembro, eu tenho uma pasta desse detalhe aí. E aí peguei o grupo da PAN e montei um grupo com 17 alunos. Aí desse grupo eu fiquei até o ano passado, até na pandemia. Depois veio a pandemia, eu não tive como prosseguir com os meninos, distanciamos, mas eu pretendo voltar com eles, porque talvez não com a linhagem de dança, mas com a linhagem teatral. E você ganhou prêmio também com os meninos. Ganhamos na CBB de Rio de Janeiro, assim, de tempos. Eu ganhei como... Aí eu posso falar que porque a coreografia era minha, eu ganhei em 4º lugar no mundo. Eu fiquei muito triste com esse prêmio. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui em Artes, eu achei que alguém ia valorizar por eu ter ganhado esse prêmio no mundo. Porque foi na sala de CBB e eu levei o grupo Corpo Vivo apresentar lá, eu fiz uma palestra, mas foi orientado pelo Joy, pela esposa do Joy, pelo Kleber, que é um peruano que morava aqui em Artes. E eles que conseguiram isso tudo para nós, fez o filme, ganhamos. Mas quando eu cheguei aqui, estava acontecendo que um cara que tinha ganhado um peão de rodeio, Tinha ganhado em Barretos, e tá tendo um carro andando com ele em cima, de Eu lembro dessa bombeiro, história. mostrando isso. E eu chego aqui e ninguém falou nada. Valorizaram um cara que maltratou um animal e eu elogiando o especial, levando a evolução. Aí eu falei assim, gente, aí eu dei uma freada. Aí foi vamos dizer assim, a execução da cultura, né? Foi. Mas saiu no jornal. Não, saiu, mas eu tô falando não, que... Não tô falando de Arcos, não. Saiu no não, jornal. tem uma revistinha que saiu, saiu no jornal no mundo todo. É porque eu Em vi 23 países. Eu tô questionando quando, porque assim, quando cheguei, ninguém... Eu entendi isso. O órgão Isso foi que ano, mais ou menos? Foi 2000. executivo não reconheceu em nada. Mas eu tô falando assim, foi valorizado lá fora, porque eu vi. Foi demais, Isso eu vi. nossa, televisão. E Quer dizer, por uma isso que eu vitória sei para que uma ele cidade ganhou. pequena Mas como você essa, tá em 4º doido. lugar, É, a nível mundial. ele viajava com os meninos? Não, porque aí as empresas começaram a levar nós, né? Por exemplo, em médico. incentivar. Mas quem me incentivou maior foi a Belocal, foi o Rabelo. Rabelo foi assistir um espetáculo meu e ele não parava de chorar. Aí eu falei comigo, eu quero você lá na festa da Belocal, de Itaú. E aí eu passei aí com o Rabelo uns 5, 6 anos, todo aniversário, todo Natal eu levava o grupo. Mas toda apresentação que vocês fizeram tinha muita emoção, né? Não por serem meninos especiais. Eu sempre trabalhei com uma reflexão, né, Vanessa? Era pela... O conjunto, né? Não, mas eles eram tão perfeitos para Você dançar. nem percebia. Sabe? Eu passava as leis de Eu lado. já assisti muito ensaio dele também. Sei lógico. Sabe? Então a Trilha técnica sonora, dele... eu fiz trabalho com trilha sonora sua. Você gravou pra mim. É verdade. Eu vi ensaios dele, então assim, a técnica que ele tinha para falar com os meninos, assim, ela era tão eficaz. Igual. Sabe? Sim, Eficaz. Não era diminutivo, mãozinha, pezinho, não. Era eu. Mas só que assim, os meninos tinham uma interação muito grande com ele. Uma linguagem. Eu falo assim, nossa senhora, do Musete. E eu aplicava as leis de assim. Laban, que é um húngaro, né, que ele passou para nós, o conhecimento dele era assim, traçar, cortar, forçar, escorregar, deslizar. Então assim, eu fui passando para o meu aluno e com isso deu esse aí. E hoje o desenvolvimento dos meninos, que é importantíssimo falar. Nossa, sabe? família, Porque né? Valorização. eu trabalhei como voluntária na PAI, então eu conhecia cada menino antes dele trabalhar com os meninos. E depois vendo o trabalho do Donizetti. Se você vê o desenvolvimento dos meninos para andar, para falar. Nós temos a Sabrina, que é advogada. Ela já tem um negócio dela no seu bairro, era só dela. Né? Então aquele ali. Sabrina. O desenvolvimento deles foi fantástico. E tudo isso ela fazendo pós-graduação. E a dança que curou ela. Porque eu não vou falar da intimidade. Não, lógico. Mas a dança curou ela. Né? Fez com que ela
com que se ela envolvesse. não só ela, como o Alanis, por exemplo. Não, o assim, Beto, você lembra? O Beto o nem Beto, o andava. Pablo, que morreu com 14 É. anos. O Pablo chegou a dar os primeiros passos comigo. Né? Infelizmente ele evoluiu, mas ele é meu pingo de luz na Terra. Talvez ele me receba em outras dimensões. Porque eu fiz muito bem pra alma dele. Porque E eu eu deixei ele lembro muito vivo. disso. Levava ele pra boate. E a mãe confiava, né? Quando ele ficou louco na boate, né? Ele andava com a cadeira pra frente, andava pra trás com os pezinhos. Sabe? Tipo assim, eu posso estar aqui, é tudo uma rei. Coisa maravilhosa. Interessante. E assim, eu acho que assim, é muito bacana falar disso tudo, mas tem Imperatriz Arco-Íris, maravilhosa, começou com a Dona Hilda, né? O carnaval estava maravilhosamente bem, os desfiles, a Dona Zoraide fazia as fantasias, a Dona Hilda comprava as fantasias, Maria Eufrásia, né, que veio de Cossolândia, a Sony, que hoje está aí no Canadá, né, maravilhosamente. Então, eu sei nas avenidas, assim, com os semi-nus, eu, por exemplo, sei que semi-nus, aí tava sexo no carnaval, assim, de um leão, né, maravilhoso, né, que com muitas plumas, né, as fantasias. Tinha o Raimundo. O Raimundo, o Dalvo, tinha o Manuel Cavalcante, a Inês. Então, assim, o carnaval começou conosco na segunda fase, porque a primeira fase foi o Tio Macaco com Paulo Marques. O Paulo Marques que criou depois a Ana Monteiro, Gilmar Monteiro, eu, Bolão, que vinha de Belo Horizonte, o pessoal achava que nós éramos inimigos, mas não era, nós éramos amigos demais, em excesso, né? E aí, o Paulo Marques criou uma barca e ele saiu na rua em 81, com veneranda, com umas roupas de ráfia, com Paulinha, uma turma bacana, enquanto o clube estava, nós fomos para lá. E aí saía esse carro alegórico. Depois aí veio a Dona Hilda, veio com a escola de samba Imperatriz de Corinthians, que foi registrada. E aí começou o carnaval, maravilhosamente bem. Essa escola de samba, nós tínhamos mais ou menos de 400 a 500 componentes. Graças ao Manuel Aquele cara que fez o Leão ainda vive? O Manuel Cavalcante está aqui. O Manuel é maravilhoso. Ele que fez o carnaval clássico. Ele é Inês. Aquele que mora aqui? Que tem a oficina. Sei, é o que fez aquele negócio do Eu Amo, né? Não é? Isso mesmo. E aí veio um prefeito aí, evangélico, parece que não gostou da ideia, que o turismo estava muito chegando, o carnaval estava estilo Rio de Janeiro, né? Aquela coisa bacana. Não quis o carnaval mais. Depois desses 4 anos, depois não conseguiu recuperar. Começou uns bloquinhos de camisa. Eu lembro. Nós somos jurados até nesses, né? Aí não deu mais. Então, você vê a decadência. Eu apogeu que eu te contei. Sim. Depois. Sim. Quer dizer, foi um trabalho tão grandioso para iniciar, né? E gerar esses tinha frutos. tudo para dar certo, mas não deu, porque eu falo que a política de arte, que esses 4 anos é a menstruação política. Ela vê que tipo de sangues diferentes, sangues que gostam, sangues que não gostam. E tem gente que não gosta de cultura, porque acha que não dá voto. Mas aí é outro processo, eu não vou entrar nisso não, porque não cabe a mim, né? Então eu acho assim, sabe, que se tivesse continuado aquela coisa certa, como o pensamento do prefeito Plácido Ribeiro Vaz, que era o núcleo da cultura, da Casa de Cultura, se centralizar tudo ali, isso é maravilhoso, porque tinha tudo para ser centralizado. Mas aí vem tira põe outro, põe pessoas que não têm nada a ver com cultura dentro da Casa de Cultura, né? E aí as pessoas vão e se sentem poderosas porque o prefeito que pôs não quer comungar com a ideia do outro, em vez de ter amizade, não. Cria inimizade e cria um distanciamento. Aí eu sou da paz e me retiro. Já fiz minha parte. Claro. Né? Hoje eu estou fazendo outra parte, hoje eu estou criando a cultura dentro de um Cicobi Crédito Alto em Piuí. Nós lá temos uma escola chamada COFEM. Essa escola são dos filhos dos cooperados. E lá eu estou criando a nova cultura, que é o teatro educacional. Teatro de educação. Porque toda vida meu trabalho foi de reflexão. Quando Vanessa fala que as pessoas choraram quando viu o espetáculo, porque eu pegava as músicas, aí veio um conjunto, a música, o personagem, a emoção, a sinergia, a energia. Então, são pontos cardeais dos pilares da educação. Você sabe lá que não adianta.
né, que você também é professor, você sabe disso, são os pilares da educação, né, que hoje fala proatividade, mas isso nós já viveu muitos anos atrás, não vou dar aula, nós já sabemos, só não tinha esses nomes, né? E é maravilhoso. E também você gostava muito dos cortejos, né? Eu toda vida gostei do cortejo. Aí os pessoal, teve umas pessoas que eu trabalhei como que são aquelas líderes, aí então eu falava, vamos fazer o cortejo, mas cortejo é enterro. Aí eu ia. Que outra coisa fazer, né? Ai, mas você tem que contar também dos desfiles de 7 de setembro. Ai, maravilhoso cortejo. E você tem que contar das confusões que você arrumava também, dos pombos, lembra? Vai, a Maria Frias, minha amiga, pediu para mim fazer um arboredo de pombos em 1984. E ela falou assim, ó, eu vou comprar uns pombos, você vai pôr dentro da caixa, dentro das caixas, e ó, que ela falou, faixa em frente à prefeitura, fala que é frente à prefeitura, você abre as caixas, os pombos vão voar. Eu assim, tá, só que eu muito imaturo, cortei as asas dos pombos, cortei de um lado, achando que... De medo de fugir. De medo de fugir. Porque estava na casa dele aqui. Estava na minha casa. Aí chegou na hora lá no Banizete, né? Abriu os pombinhos e trouxe, pum. A Maria olhou pra mim, eu vou te matar. E ela tacou um livro em mim. Eu cheguei na sala dela, pegou um livro e pegou um joguinho de jabo, você vê. Nós até conversamos com ele, né, uma vez? Ele contou isso também? Não chegamos a... Ele tacava livro nela, ele atacava livro em mim e no Joaquim. Aí um dia eu brinquei com ela e falei, Maria, você sabe que você precisa? Fiquei isolada. E nós vamos para comer debaixo da porta. Você é louca. E ela ria. E ela era viciada em guloseimas. Ela mandava no supermercado, gente, mandava no supermercado comprar todo tipo de balas. E vai rápido, eu preciso comer essas balas agora. Eu comprava aquele monte, chegava lá, põe assim, 2 horas depois não tinha uma bala. Nossa, não tinha uma bala. Volta lá. Eu ficava. Era eu e o Erasmo. Nossa. Era muito bacana. E ela é muito inteligente e ela me ajudava a escrever muitas coisas. Outro dia mesmo eu devo ter umas cartas dela que ela escrevia carta para mim. E assim, ela me ajudou muito. Não só ela, Maria do Capri, mas como Paulo Marques, que foi meu escuteiro. Teve uma viagem com o Paulo Marques muito forte aqui dentro da cidade de arte, que eu não vou mencionar. E eu achei que eu ia ser expulso da cidade, ele não me expulsou. Eu falei, é assim mesmo. O homem aprende desse jeito. Você não vai fazer isso mais nunca na sua vida, então eu nunca fiz mais isso. Deixa eu te contar, você sabia que a Maria Frias é uma das homenageadas do livro? Que lindo, que merecia. Hoje a Casa de Cultura tem o nome dela, através do Pedro César, né? Pedro César. Foi através, eu queria saber quem é que... Eu pedi o Pedro César para colocar o nome dela, porque eles queriam pôr indonização em Donizete, não tem tanta discussão. E tem uma pessoa que criou a cultura mesmo, que foi ela tinha um movimento do PPMG, você lembra? PPMG, não lembro que o processo do PPMG, que é uma sigla. E ela tinha um Brenan, né? Que ela criou várias coisas dentro da educação. Outros pilares da educação se agradecem a Maria do Carmo Frias. De César. A Maria do Carmo Frias, primeiramente, depois José Felipe Batista de Moura, Lázaro Teixeira. Eu, para mim, esses 3 pilares, são esses 3 que criaram, o resto que veio em consequência do que tem. Não vou elogiar ninguém, não vou falar o que é real. Você viveu, o que eu né? vivi, é o que eu vivi. Eu não vivi as outras fases, mas assim, de prefeito mesmo, eu tiro o chapéu mesmo pro Paulo Marques, pro Plácio Metas. O Plácio, ele não tinha dimensões com a classe que ele não tinha. Quando ele chamava a atenção da gente, ele me chamava muita atenção, mas muita atenção. Ele me chamava, falava no meu ouvido, chamava a atenção no meu ouvido. Ninguém sabia, achava que quem olhava estava conversando. Olha que bacana. Legal. E aqui, dentro dessa questão da Casa de Cultura, então, lá atrás, quando ela é inaugurada, ali em
1988, né? 13 de junho, 13 de 1900, julho de 1988, ela ainda não tinha um nome. Então, Não, ela surgiu o nome, quase 20 anos depois. nossa, 20 anos. Por aí, viu? E mesmo assim, porque você foi lá e falou, tem que ter um Eu nome. queria ter nome, eu queria dar nome. E o Pedro César que deu o nome. Que indicou, né? Indicou na Câmara, sabe? É. E como também o feito, quando eu fui vereador, quando eu vi que eu não ia compactuar com o que eu via, eles isolam. Quando você não compacta, como você é vereador, você não compacta com muitas coisas lá. E o vereador mais votado. Eu fui mais votado, 1.300, 500, não? 1.000, não sei. E não pedi um voto. Não pedi um voto. Mas é isso não é política que eu fiz. O pessoal falava, então usou a PAI que eu... Pois não, eu comecei isso em 1976. As pessoas olhando meu trabalho chegou a esse nível. É um processo que tem que ser como qualquer vereador, como qualquer prefeito, né? Tem história. E aí eu vi que estava isolado lá na Câmara, aí eu fiz uma campanha para aprovar, com a comunidade, para arrumar o grupo Yolanda Jovino Vaz. Eu pintei ele todo com o pessoal da APAC, que era o servente, através do Elmer, Dr. Elmer, que era o delegado. Ele me cediu os meninos que eu era voluntário da APAC, eu sou voluntário em muitas coisas, né? Na época eu estava na APAC, aí eles deixaram as pessoas ir comigo, me confiaram, eles saíram do regime aberto, e comigo lá durante o dia. Saí do regime fechado. Ia lá, organizou e arrumamos o grupo. Nessa época eu fiz uma campanha dentro da cidade como vereador, eu consegui 28 mil. E lá nós arrumamos a escola toda. Hoje ganhou 3 milhões, eu não sei o que eles vão fazer ali. No Jardim Suspenso da Babilônia. Aí eu preocupei com esse lado. Eu preocupei com esse lado. E outra coisa que eu preocupei muito é deixar a escola do São Paulo Guimarães, que é a escola do Legislativo. Porque eu, como vereador, eu juntamente com o John e Cleusa, nós revivemos o PJ de Aço, que é o Parlamento Jovem. Foi, em 2017 eu fiz o curso, em 2018 nós aplicamos o Parlamento Jovem, que hoje coloquei lá um responsável que é efetivo, que é o John, e o John continua. E nesse processo criamos uma sala do PJ Legislativo com o nome de Mauro Guimarães, que foi um homem que criou a ASA, que matou fome de várias pessoas, criou o cursinho, ajudou. Então, assim, tem uma história muito... Então, o meu legado dentro da Câmara, eu atribuo esses dois fatos que eu deixei marcado. Certo? Que eu deixei marcado. Mas isso, ninguém quer saber disso. Vocês querem saber de outras situações, que não me interessam. Mas, assim, eu fui um vereador decalado, que eu não votaria hora nenhuma. E tem o salário também que eu abaixei, né? Que foi o Marolo, né? O projeto foi do Marolo, mas ele queria sair fora do Marolo, eu falei assim, não, eu vou manter. Aí não teve como ele manter. Então, assim, por que não teve como ele sair? Não teve como ele sair do projeto. Aí o pastor entrou de gaiato, porque ele era falso, e não tinha o que fazer, e ele queria que os dois lá, sabia que o nosso ia perder, entrou conosco, só que o nosso ganhou. Aí ele começou a dar a carinha a tapa, e eu cortei o barato dele. Sabe? Não é assim. Até te agradeço muito, viu, ter lembrado do meu pai. Mas você está dando Mauro Guimarães, é uma pessoa que fez muito para... Inclusive, o São Mauro eu tenho um machado do Quadom, um velho escravo que o Mauro Guimarães me deu para mim tomar posse. Ele não ia ter... Ele ia sumir, então ele está comigo até hoje. E eu vou doar ele para o museu, mas a hora que eu ver um museu consistente, eu vejo do Enéas, mas no momento no meu coração não pede para doar. Porque eu acho que coisas melhores virão para Arcos. Eu tenho roda de fiada da Dona Quininha, vou te mostrar ali. Tem escraçadeira da Dona Quininha, tem tudo dela aqui. Sabe? Porque eu acredito que algo de bom pode surgir dentro de Arcos. Um jovem empreendedor culturalmente, administrativo. É bom que fica registrado, né? A gente não sabe o dia de manhã, nós já sabemos que é um desejo seu. O meu desejo é que tenha um jovem na cidade que cria um museu, porque uma cidade sem museu é uma cidade... O Museu do Neia precisava ser expandido, né? Sim, maravilhoso, mas tem que ser expandido. Mas é um expandido assim, sem ego. Pegar ele e acrescentar mais.
Eles seriam, como também eu acho que aqui em Artes falta muito, que eu morro de... Eu tentei, mas não consegui, um memorial de Hilda, da Terezinha Gontijo, sabe? A Argentina tem memoriais. Memoriais é a coisa mais fácil de fazer. Você põe um painel ali, e ali você põe as fotos ali, põe as palavras deles. Podia pegar aquela casa da esquina lá do pecado e Não fazer. tem como, ela tá toda demolida aquela casa. Não dá pra, não dá pra Não. restaurar, mas dá pra respeitar Eu a estrutura. eu aposto na banda, que essa é a minha ideia com a banda, que a Vanessa viu o projeto. Só que o prefeito atual, Claudemir José de Mello, não deu valia a esse projeto, porque o projeto era maravilhoso. Eu ia ter aula de percussão e ia contar a história do turismo de arte. Aí eu fiz E ia fazer teatro de bolso também. teatro de bolso, sabe? Aí eu criei um vídeo mostrando que na época era presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, e nesse vídeo quem fez a filmagem para mim foi o Gabriel, e para mim não, né? Porque nós pagamos ele, né? E eu fiz a entrevista e tem o vídeo dos bens tombados de arte, são 11 bens tomados de material, e um material que é o Congo Sereno, da Didi. Eu vou passar para a Vanessa, ela vai te fazer esse vídeo também para você tirar várias informações. E eu fui muito feliz no vídeo, porque eu comecei dentro da igreja matriz, porque eu acho que a pilha bastimal da igreja matriz tinha que ser tombada, porque ela é maravilhosa, ela está lá. E outras coisas que deveriam ser tombadas dentro de Axis. Né? Não estou falando lá porque das tomações, mas como eu acho que tem outras coisas, né? Por exemplo, derrubar na casa do Sotinho no outro dia. Aquela casa que a Beth mora lá embaixo, é maravilhosa. Né? Então, assim, eu não estou culpando ninguém, não. Eu estou falando que poderia, sabe? Porque outra coisa, outro feito que eu peguei, a Cicobi, a Concrete, ali da São Geraldo, o que é lá? São Geraldo é a Crede Arcos. Acho que é Crede A com Crede é a da Magalhães. A Marcinha me deu 7 mil. Aí eu fui e renovei o museu o Cruzeiro de São Geraldo, porque estava caindo. E lá eu pintei de azul e amarelo, que são as cores sacras que eram antigamente. Porque o museu, quando fez 90 anos, eu fui e dei uma repaginada lá com a Terezinha. O Cruzeiro de São Geraldo. E ele ficou lindo, e fizemos uma festa maravilhosa lá. Mas aí agora está precisando ser tombado. Ele precisa ser tombado, ele não é tombado, é uma vergonha. O cruzeiro lá da Gameleira? Não é tombado. Mas ele é inventariado. Não. Ele é, ué. Não sei. Ele é inventariado. Não, isso eu não posso te ele falar. não é tombado. Não, ele é inventariado, ele não é tombado. Inventariado. Mas ele tem que ser tombado, porque igual o do Mártires lá em cima, né? Do Moisés, né? Geraldo Moisés. Agora, eu não posso ficar abraçando essas causas, porque isso é da prefeitura, tem um fundo do turismo para isso. Então, você sabe disso. E essa conta foi eu que criei. Foi, eu sei disso. Então tem aí agora, mas assim, é uma vergonha ter que estar falando isso, mas eu acho que tem que ser tombado, porque um cruzeiro de 90 anos, que ali, o Cruzeiro de São Geraldo, que ele matou a lepra, ele começou com a lepra, teve uma lepra na cidade que estava matando muita gente, aí veio um homem lá e fez uma promessa, se a lepra parar, eu vou montar esse cruzeiro, 90 anos atrás, e montou o cruzeiro, a lepra parou. Que melhor história que é essa? Né? Mas ele é inventariado. Ele é inventariado. Agora eu quero entrar numa questão. Tá. Porque aí você falou, você defendeu, né, levantou essa bandeira de que surgisse de repente um empresário jovem, uma pessoa visionária do meio jovem que empreendedor que abrisse essa possibilidade de um museu. E já foi falado na possibilidade de aumentar o museu ali, que fica na casa do Neia. Parece que houve também convite da atual administração para retirar dali e colocar num outro lugar. Porém, ele mesmo não aceitou por conta de temer que alguém não dê continuidade, que vire uma coisa, porque às vezes acontece, até ele mesmo relatou para nós, a pessoa pede uma coisa emprestada lá, que agora ele não deixa mais, né? Pedia algo emprestado para fazer um trabalho numa escola, depois não devolvia. E aí o pessoal da família falou, a partir de hoje não pode tirar mais nada daqui, porque senão você vai perder o arsenal que você tem, o acervo que você tem.
E aí fica aquela questão, será que não seria esse o problema também? Criar um outro local? Mas quem vai manter? Como manter? Olha, eu acho que a Casa de Cultura deveria transformar numa fundação. Dentro dessa fundação deveria ter núcleos, por exemplo, a fundação da Casa de Cultura vai criar um museu, E vai ficar vai ficar responsável. responsável por ele, Uhum. sabe? A Casa de Cultura, ela é a fundação. Além do museu, ela vai criar os memoriais, que dentro da Casa de Cultura, outra coisa que eu acho, tirar aquela biblioteca da Casa de Cultura, tirar aquilo tudo ali, transformar a parte de cima toda no museu. Tá? Ou tudo em salas de piano, nós temos um piano Dover, que foi que na época a prefeitura comprou, ele tá lá, não tem aula de piano, quem afinava ele era o Peru, que depois o Peru que morreu, não tem mais afinação lá, tá lá, não tem um professor de piano, não tem um professor de balé clássico, então a base está sendo esquecida. Todas O motivo pelo qual ela foi criada. A Casa de Cultura hoje em dia não tem base para nada. Hoje, se você falar assim, José, você quer pegar a direção da Casa de Cultura? Eu não quero. Eu não tenho esse ânimo mais. Não tenho, não quero. Não quero porque voltar do zero é brabo. E eu acho um absurdo ter várias multinacionais aqui dentro de artes, ninguém apadrinhar uma casa de cultura, ninguém apadrinhar um museu, ninguém apadrinhar uma praça. Podia ter a contrapartida. Contrapartida. Você vem pra cá, então tá. Você tá aqui, então você vai reformar. Vai ter isenção. Tem tudo. Tem, imposto de renda. Tem. Então, você tem isenção e troca você vai. É muito fácil direcionar uma cidade como direcionar a cultura. A cidade, você pega os conselhos de bairro, faz uma reunião com eles que vão resolver dar um salário para eles e vai aí vai cobrar deles porque que o bairro tá ruim. Pronto. O prefeito não pode ficar aparecendo, tirar fotinha, selfie, esse trem, não. Ele tem que ficar aí oculto, mas direcionando, porque ele está fazendo um estágio de aprendizado. Agora, prefeito é o que nós temos atual. Ele não faz nada. Agora o estagiário faz. O estagiário faz porque ele é prefeito. É bem diferente. Eu fui estagiário na cultura de artes. Eu não sei nada até agora. Ainda estou aprendendo. Você está entendendo? Então, esses núcleos pode ter. São as extensões, né? São as extensões. Então, assim, não precisa ter, talvez não tenha fundação, mas deixa delegar uma pessoa para a área cultural, que essa pessoa tem os atributos de fazer esse trabalho, esse núcleo, né? Faz aí, você põe no eixo, depois vai traçando. Aí funciona. Talvez fosse o caso, inclusive, de criar uma lei específica para desenvolver um projeto nessa área, uma comissão. Não, a questão que ele fala da fundação é que hoje a Casa de Cultura, ela seria como se fosse uma entidade ligada à administração. Não, um puxadinho da prefeitura, entendeu? Ela tem um que reunião de professor, tem que seguir, desmancha o evento, manda para ter reunião. Então, tem que seguir as normas de todos os cômodos lá da prefeitura. O que salva a Casa de Cultura? Contra a lei se não seguir. Hoje o que salva a Casa de Cultura? Um detalhe, a Casa de Cultura vai cair, gente. Os tijolinhos, por exemplo, os tijolos tá chovendo, batendo, os tijolos estão sendo absorvidos. Então vai chegar uma hora que ela vai inclinar. Por que não pega ali, então, o engenheiro de obra lá pega e coloca uma ardósia nas vigas para a chuva não detonar aqui? Reformar, né? Reformar. Tá muito fácil, não condicionar, porque essa época ainda tá cheia de escorpião e rato lá. Né? Bichos esgotos saem dos esgotos mesmo, nós estamos sabendo disso. Mas Então, detetizam lá. Muito isso daí, difícil. não, detetizam. Mas não mata. Ali é terra amarela, ali foi cemitério, tem caveira. Eu sei. Então, isso atrai escorpião. Deixa eu te contar. Uma coisa que eu queria lembrar, porque o Donizete sempre foi referência mesmo. Porque se existe o teatro, se existe as danças, né? Ele foi pioneiro, né? as coroações. Desfile 7 de setembro. E aí eu trabalhava na Escola Nossa Senhora do Carmo, e a Escola Nossa Senhora do Carmo, ela tem, desde que fundou, as crianças fazer teatro, depois no segundo semestre, na Casa de Cultura, apresentação na Casa de Cultura. Sim. Então as crianças ensaiam e as professoras fazem uma adaptação de alguma obra
e faz até hoje. Mas quando eu trabalhava lá, fazia lá na Casa de Cultura. E depois que começou com 3 anos, porque não tinha, era a partir da primeira série, né, na época, Sim. que agora é primeiro ano e tudo, e ia fazer lá. Então, chegou um dia que elas viram que precisava dar um nome a esse festival, que começava em agosto e ia até novembro, né? Porque todas as turmas faziam 2 apresentações no dia. Então, o nome que chegou num bem comum lá, né? Na discussão lá, foi o do Donizete. Então, lá o festival de teatro chama Festival Donizete Bernardes. Graças a Vanessa, né? Não! Foi, você que levantou a bandeira pra mim. Não! Mas assim, foi legal também, porque eu ia lá, e eu ia muito nos primeiros anos da Cátia Pessoa. Não, mas não foi não. Explicava assim, aí eu ia dar. E ele fazia muita apresentação lá muito também. legal. Corpo Vivo, principalmente. É. Todo ano eu levava 2 vezes Corpo Vivo. Então, é o que eu te falei desde o início. A cultura andou de mão dada comigo desde o momento que eu fiz aqui em Arcos, depois que eu fui. Porque ele era a referência, entendeu? Quem que era a referência de teatro, de dança aqui em Arcos? O Donizete. No início foi muito difícil para eu ser homossexual e ter um preconceito muito grande em determinadas coisas. Por exemplo, para mim entrar dentro da prefeitura, teve uma corja lá que não queria. Corja, não posso citar não. Mas depois, aí a dona Maria Cris bateu frente. Não, isso não impede ele ser artista. Isso é muito mais além do que um. Então, assim, e ela falou isso para o prefeito, como nós tínhamos um líder na cidade, que era o Paulo Maia, ele falou assim, não, é isso aí, pronto. Ele assinava embaixo que ele conhecia a competência dela. E ela viu em você, ela tinha um olho. Como a gente já entrevistou pessoas que diziam, né, que ela era muito à frente do tempo. Nossa. Totalmente à frente. 20 anos luz, 30. Mas nós também somos à frente do nosso tempo. Eu estava comentando com a Vanessa a decoração dela, que ela fez no primeiro desfile da Nini Motos, que ele tem que ser lembrado dessa mulher dentro desse livro de vocês, porque ela foi uma mulher que criou os ternos, os vestidos de casamento, assim, depois veio Antônia Design maravilhosa, com design do Rio, São Paulo, Burda, você lembra? Né? Mudando a figura do homem. Mas a Vanessa criou uma decoração que hoje ela está na moda, que são as samambaias, que são as costelas de Adão, os rostos, ela faz isso nas paredes. Com muita Só que na parede inteira, né? Inteira. Não era uma coisinha, não. Linda. Eu vou achar umas fotos disso aqui em casa. E aí, ela hoje está na estampa da cena. Quer dizer, quantos anos tem? 30 e quase 40. Nós que trabalhamos com a arte, nós sensibilizamos. Então, o que acontece no mundo acontece com a gente também, porque é uma ligação entre o homem e Deus. Mas o Donizete fazia assim com a gente, né? Eu quero que você decore ali pra mim. O Donizete, mas como é que eu vou fazer? Não sei, vira. Não é assim? Falava assim. Então, e é legal isso, porque aí você dá conta e aí depois você vem e faz. Isso é legal, isso não é legal, isso tá. Mas assim, mas Vanessa também, né, na Casa de Cultura nós dançamos muito tango. Nós dançamos muito tango. Nós, sabe, lá com parceiros, então assim, e assim, ela criava a coreografia, passava, e nós tivemos... Coroa na cabeça, nós dançamos também. Dançávamos em escola. Em escola, então a gente mostrava assim... mas você tem que contar o que você fez comigo numa formatura que você era padrinho. O que eu fiz? Eu não sei. Que os meninos te chamaram para padrinho de formatura, lá no Nosso Santo Carmo, foi mesmo? Lá na PUC. O que você fez lá na hora? Eu te chamei. E falou o que comigo? Vamos dançar? Sem me avisar. E nós dançamos.
aparece direitinho eu falando com ele assim, eu Foi te mesmo. mato. Então, Não, você fez o discurso, né? ah, foi mesmo. Aí no discurso você falou assim, ó, o que eu posso presentear você é com uma dança. Foi Eu mesmo. escutei aquilo e falei assim, ó, que Eu já tava bonito, na né? plateia. Não, eu estava em cima, porque as Ah, professoras foi, ficavam tava em cima. E a sorte que eu fui de saia, né? Mas Foi era verdade. costume os professores irem Mas nós mais tava ensaiadinho, eu arrumadinhos. achei que dava sair deu. É porque a gente já dançava antes, né? Mas sem me avisar. Ah, mas Ele não, foi combinou com o bacana. rapaz lá, né? O Donizete tem umas loucuras, assim, sabe? Aí, ele falou, aí quando ele falou, né? Eu vou presentear vocês com uma dança, eu achei, oh, que E eu ia lá, bonito, né? Aí ele falou assim, e eu vou dançar com a Vanessa um tango pra vocês. Nossa, Aquilo ali, meu agora eu coração veio na boca. Agora eu lembro, foi mesmo. Mas além de você, eu fiz isso com várias pessoas. Aí você lembra que na hora que a gente estava dançando, eu largava de você e saía andando. Aí eu voltava, você falava assim, o que aconteceu? Eu fui lembrar da coreografia. Porque a plateia tá lá, o palco tá aqui, então. Tá tudo tranquilo, ninguém tá ouvindo. Isso eu fiz muito com os meninos da PAI. A semana passada eu fiz em Capitólio com os meus alunos lá de Piuí. Ele põe a gente em dificuldade. Mas isso aí são as provações da arte, né? Porque Quem sabe fazer, como diria o Faustão, faz ao vivo. faz ao vivo. Mas né, Ah, ele mas tem foi essas bacana. coisas assim, sabe? Assim, ele dá um negócio nele assim. Sabe, Douglas, eu ainda tenho muito de mim. Hoje eu tenho quase 70 anos, né? Tá próximo. Mas eu acho que ainda tem muito para contribuir. Mas eu tenho uma trava no momento com a minha cidade. E não é por causa da cidade, é por causa dos líderes que estão se formando, que formou e que não agrega nada para mim. Você está entendendo? Então você diz para mim no sentido não da agrega cultura, na sua visão, na minha não visão agrega. cultural. Então, Sim, porque toda vez que eu vou fazer uma apresentação, tem que chegar um retardado atrás, tirar foto com os meninos que não tá nem aí. Você tem Que não participou de nada. Mas também. ele sempre fala isso muito, que tem que deixar bem claro, que não é para o Donizete Pessoa. Eu sim, por isso que eu pergunto. Donizete é artista. É. E eu não comungo com essa ideia, porque ninguém sabe o que é um bastidor de uma arte. A Vanessa sabe. Você não. Mas preparar uma coreografia, ficar a noite sem dormir para montar ela, para chegar lá e no dia você chega e ainda tem que palpitar, coração doer. O aluno, você tem que estar você, ver o coraçãozinho de todos os alunos, também quando é especial, e depois que termina, você deu sua vida, aquela beleza ali, que é maravilhoso. Aí vem um cara, entra lá no meio e tira uma foto. Sem mais nem menos, você tá entendendo? Não tô falando só de um, de vários. Não é só a foto, Agora, né? não é só É mas a a finalidade intenção. da foto. Né? Usar aquele momento para se promover. Eu comecei a ver isso muito no meu trabalho aqui em Arcos, sabe? E depois, principalmente depois que eu fui para o vereador, porque eles achou que eu ganhei por causa da PAI, não foi isso. Foi uma cultura plantada. Não, foi seu trabalho. Foi o meu trabalho do longo do Você tempo. colheu o que plantou, Então eu né? comecei a ver isso, então as pessoas acham fácil. Aí começou a surgir muitos voluntários na página, nitidamente, começou uns trens. Aí o que acontece? Você não pode entrar nesse meio. Quando é assim, você se afasta. Eu me afastei muito de artes culturalmente. Eu já não apresento nada. Eu falei isso na reunião do conselho, nessa primeira reunião que teve ordinária. Eu disse isso para eles, porque aí eles vieram com as demandas deles e tudo. Eu falei, ó, quando a gente começa num conselho, e não é só num conselho, na arte acontece isso demais. A gente chega com muita boa vontade. É de coração aberto. E aí vem a parte política que acha que você está querendo um cargo, que você está querendo um emprego, que você está querendo um negócio. Então, aí você já começa a encontrar as barreiras. Só que chega uma hora que a gente vai cansando. Por isso que tem que vir sangue novo. E a gente vai cansando e você começa a afastar. Porque você visita um lugar, você é recebido como se você estivesse querendo alguma coisa. Você está querendo ir lá ajudar. Sangue novo que entenda. Mas não é verdade? Não é verdade. Sangue Né? novo, fazer Quantas bobagem. vezes- Fazer bobagem, nós estamos cheios. Quantas vezes, Não Donizete, merece isso. você lembra? Você chegou lá e falou assim comigo, nós vamos fazer um projeto da PAI, não sei o quê. E Depois nós desistimos, você continuou lá a fazer o que você estava fazendo. Foi, E nós desistimos, porque
Porque Tá sempre querendo, achando que a gente tá querendo ganhar alguma coisa. é, Sendo que a gente tá querendo propagar a arte. eu aposentei em Tem diferença. 2010. Eu aposentei em 2010. Depois disso, toda a vida eu fui voluntário da PAI. Da PAI não recebi nada. Uhum. Mas teve uma época aí, em 2010, o prefeito atual, que é o Claudemir, ele me mandou para a PAI. Foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Porque lá eu pude dedicar a outro lado, não só a ser voluntário, eu pude ver a PAI em si, como foi bacana. E acrescentou muito que a PAI, eu percebi que o pessoal não ia à PAI. Então o que nós fizemos? Pegamos a PAI e fomos para a comunidade. Foi. E deu certo, sabe? Foi lindo isso, sabe? E porque nessa época o Claudemir Zé de Mello pôs uma senhora para trabalhar chamada Rosa Maria, que não entendia, não sabia nem onde estava a bala que matou John Lennon, sabe? E a coitada ficava só fumando lá. Aí eu fiquei, não acredito Ó, isso. isso não pode pôr, não. Não, mas não tô nem não. Mas Eu não tem acredito, eu não acredito. Aí eu tive que sair, porque, sabe? Então, assim, umas coisas que você não acredita. Ele é ótimo. Mas é verdade. Eu amo franqueza. Mas é verdade. Não, você sabe, sabe? E eu confidenciava isso com a Vanessa. Eu procurava a Vanessa para falar que eu não podia falar. Porque, Inclusive eu sei quem que é a cidadã. porque se eu falasse para as pessoas, eles iam pá no ouvido do cara. Não, tinha para ser pessoa que cala a boca e me acolhe, sabe? E assim, e foi muito bacana. Mas assim, a Casa de Cultura é uma pena, uma estrutura daquela tá a ver navios. Ele preocupava muito também com, por exemplo, ele chamava a gente para trabalhar voluntário lá. Nó demais. Né? Madalena. Eu dei aula de piano lá, você, voluntário. Kiko, Né? É o Kiko lindo. também. Gabriela. Gabriela depois nem conseguiu trabalhar na prefeitura. A gente foi trabalhando. Dona Jurema. A gente fazia muito. Festival de piano nós fazíamos uma vez, 2 vezes por ano, porque a Dona Jurema tinha muito aluno. É verdade. E ela tinha concerto que era 4 mãos, com só anésio lá de formiga. Não, e aí ela colocava, porque as próprias alunas delas faziam aula com você também, né? Fazia, aí dançava enquanto estava tocando, entendeu? Sabe? Então era cultura de verdade. Era De lindo, verdade. lindo, Eu tenho lindo. Eu vou te dar um livro para você dar uma pesquisada. O que aconteceu? Vou te deixar vocês lerem um livro que... Ah, não deixa não, boba. A gente vê aqui, tira foto aqui. Não Eu não gosto. Porque você sabe por quê, Vanessa? Eu tive que tirar esse livro de lá dos meus feitos, porque senão ele ia sumir. Como subiu muita coisa, né? Ia mesmo. Menina, mas sabendo que subiu muita coisa. eu fiquei sabendo também poucos dias que deu uma desaparecida de muita coisa. A vida da Casa de Cultura sumiu. Os acertos, todos que eu deixei lá, da Equitrope, da Gincana, da inauguração da casa, sumiu tudo, não tem mais nada. Aquele Não tem trabalho. nem as coisas da inauguração. Não. Aquele trabalho também, né? Nossa, Vanessa fez um trabalho de folclore para mim, posso ser sincero, né, Vanessa? Para homenagear a Casa de Cultura e com as peças folclóricas de arte, Chique da Bárbara, Tião Vassoura, Equador, Tide, maravilhoso, maravilhoso. Sumiu. Não existe. E não foi, eu acho que puseram fogo, não acredito, porque não acho, eu fiquei louco lá procurando o que eu precisei daquilo. E assim, são as peças folclóricas, nós não vamos vê-las mais. E ela fez isso através de estandarte, um estandarte com a poesia, sabe? E o nome, maravilhoso. Não tinha nenhum nome dela. Não precisava jogar fora, não, que ninguém ia saber que era seu. Eu acho sacanagem. E outra, quem passou, passou. Todo mundo vai estar ali de passagem. Ninguém está ali para ser daqui para frente. Antes e depois, tipo antes e depois de Cristo, não é? Né? Você colocou uma plaquinha lá que fui eu que doei? Não, eu coloquei, você deixou. Colocou. Você deixou. Mas eu não queria minha foto lá. Eu persisti muito a minha foto lá. Eu não queria. Parece que te convenceu. Me convenceu. Eu creio que o ideal... porque você estava colocando todos que passaram não, lá. tem que ser todos ou nenhum. Mas eu não queria mais. Foi isso que eu fiz. E não por causa de não colocar todos. Agora meu sonho é roubar minha foto. Não, mas não, isso é bobagem, Donizete. Não vai, não. Já passou, foi uma fase que passou. Sabe por quê? E vai passar, né? Ele foi o que mais mais tempo. Ficou mais tempo na Casa de Cultura. Tem gente que ficou lá 6 meses.
Mas teve, né? Mas teve. Agora vai tirar Mas o que é seu que engraçado, ficou né? mais tempo. 25 anos. Eu Né? creio que, assim, se na cidade houvessem vereadores, eles teriam aberto uma CPI, né? Sim. Para investigar Sim. o que aconteceu. Porque isso é uma coisa, é um crime. Você tá doido? Um crime. Mas só que, Pegar as obras de gente, arte dali. Aqui, o bolão era marchand em Palácio das Artes. Doou para a arte uma peça de uma estátua da Corvinho. da Corvinho, maravilhosa. Eu entrei lá, eu achei ela julgada. O dia que eu fui procurar as coisas da Vanessa, eu achei ela julgada lá num canto. E eu peguei ela, levei ela assim, deixei ela, nem sei se está lá mais. Isso me deu uma dor no coração, porque o dia que o Lalado é muito consciente, porque o Lalado ele era o diretor da Casa de Cultura, eu era diretor artístico, o primeiro diretor da Casa de Cultura foi o Lalado. Foi. Com muito, porque nós éramos muito amigos, somos amigos. E ele me orientava muito, e ele assinava embaixo tudo que eu queria, porque ele sabia que não ia ter problema. E ele que conseguiu essa peça. Outra peça que tinha lá, sobre o Muro das Lamentações, o Viglione, pai do Torquato, deixou lá, ele foi no Muro das Lamentações, trouxe várias pedras, várias coisinhas, deixou tudo lá. Tinha um negócio que nós fizemos, tinha tudo lá, caneta, não sei de quem, sabe? Do Fernandes, aquele que era jurado. José Fernandes foi jurado do Flávio Silvio Santos. Eu não vi isso mais lá. Eu não vi, Silvio gente. Agora, eu também não vi isso lá, não. Então, assim, tinha Quando eu cheguei lá, já não tinha isso lá mais, não. Sim. E assim, nós não vamos poder falar mais nada, porque tinha que falar mais Só nada. que não tem como provar. Não tem. Infelizmente, não. É evitar que aconteça de novo, para que as próximas Agora, eu gerações... acho que se surgir um líder bacana dentro da proposta política do executivo, e acreditar que tudo pode dar certo, vai começar do zero. Aí sim, é bacana. Uma pessoa consciente, não vamos pôr o jovem, porque quando eu estava lá, mandaram eu sair de lá para me fazer crochê na minha casa, porque eu já estava velho, já estava ultrapassado. Eu vim fazer crochê, rendeu muito mais. Eu já fui maravilhosamente bem. Estou lá. Você é obediente, né? Sou obediente. Vim, fiz meu crochêzinho, estou lá. Sou cultura maravilhosa. Ele é ótimo. Cultura maravilhosa. Então, Ai. né? Eu queria mencionar também, que é muito importante a gente levar isso em conta, que na região, e nem por cidades por onde eu já passei, onde eu morei, onde eu passeei, me corrijam se estiver errado, não existe uma estrutura como a da Casa de Cultura, porque ela engloba as salas, né, para dança e tal, tem a biblioteca, tem o anfiteatro e tem o salão para você colocar as exposições de quadros. Igual aqui essa Vânia Campos, completa. em Itaúna, o Francisco Nunes, depois Palácio das Artes. E lá embaixo também tem outra coisa lá. Nossa, Sim, lá embaixo está tem. uma dó, gente, as paredes, mas não vamos falar de precariedade. Mas não é só lá embaixo, Mas não é só lá não. embaixo, não. Agora, assim, de nível, ela foi referência no Brasil, a Casa de Cultura de Arte. Quando eu estava lá, eu deixei ela como referência no Brasil. Uhum. Por exemplo, os atores globais que vinham aqui, eles ficavam encantados. Eu tenho tudo isso registrado que eu tive que trazer para minha casa. As únicas pessoas que estavam são vocês. Uhum. E o Enéas, porque o Enéas queria que eu levasse esse livro para lá. Mas eu não levei ainda, porque vai criar... Tomou, tá lá, é dele. Não é egoísmo, não. É medo de sumir. É uma história que eu vou deixar para Arcos. Uhum. Sim. Sabe? Porque É outra coisa que nós já estamos sabendo, que é desejo seu. Que fique para Arcos, né? Porque eu tenho umas coisas aqui que eu tive que, infelizmente, eu tive que tirar da Casa de Cultura. Se ficasse lá, eu tomava tudo. Agora que eu entendi, então, por que você pegou. Porque eu não conseguia entender. Ué, mas como que eu vou deixar agora? Você sabe. Se tivesse lá, não tava mais. Eu já tinha queimado! Não, é porque eu já perguntei isso para ele. E ele não me respondeu. Mas foi por isso. Sabe, eu não sei se é porque tinha gente perto, você não quis falar. Não quis falar. Mas porque não depois eu não. esqueci de perguntar de novo. É uma história linda que tá todo. Porque todos os eventos que eu fazia tinha uma ata simples lá, uma pessoa assinava embaixo. Eu lembro e outra coisa, tudo você registrava, né? Você lembra disso? Isso é cultura, né? Então, assim, tá aqui, mas ficava os cadernos na segunda gaveta.
certinho. Eu lembro. E a Dudu era minha secretária, maravilhosa, né? A gente tinha amor pela casa, tinha amor. O carinho, o cuidado. Eu tinha dia que eu saía lá 3 horas da manhã, enquanto não descesse o Senado todinho na cidade, fora que vinha para Belo Horizonte, eu voltava, eu tinha evento 7 horas, eu vinha dormir, tinha dia que eu dormia na Casa de Cultura. Tinha um colchão de que eu dormia lá. Eu não tenho medo de falar isso, não. Eu não perdi minha juventude, eu não perdi a minha fase de vida, não. Eu ganhei, porque o que eu sou hoje, eu agradeço que eu vivi lá. Eu fui construído. O tempo que você ficou lá. Eu fui construído. Fui construído pelas pessoas de arte. Então eu devo isso à arte. Eu fui construído pelas pessoas que passaram por vida na Casa de Cultura. Hoje, várias pessoas que... Eu tive mais ou menos, quase a metade da cidade para meus alunos. É verdade. E todos se deram bem, fisioterapia, educação física, isso aí, tudo na área da saúde. Mais rico ainda, né? Sim. E eu posso numerar, tem Fabíola, Daniela, tem Lane, Rita de Cássia, filha da Rita de Cássia. Então foi um núcleo que foi para a área da saúde. E por que não continuou isso? Que a arte ia ser um polo de cultura e saúde. E da mesma forma que você atendia as crianças carentes também. Né? Nossa Senhora, eu dava aula de graça de teatro para senhoras mais velhas e para criança. E a Casa de Cultura tinha um movimento assim, não pagava nada, as pessoas iam lá e eu dava aula de graça, de domingo, dia de sábado. Não tinha esforços para isso. É verdade. Eu tinha a chave e um detalhe bacana, não dava a chave para ninguém. Não dava a chave para ninguém. Só quem tinha a chave era o Lázaro da Rua, que trabalhava comigo. Lembra do Lázaro? E no dia que o Lázaro, nossa, história linda, o dia que o Lázaro foi para o hospital, ele levou a chave. Aí eu fui lá buscar a chave dele, falei, não, você não pode ver com ela, eu preciso dela. Aí quem me deu aquele molde de chave, 4 horas depois ele morreu. Como se tivesse... Me entreguei. Olha que coisa linda, cara. Lindo. Aí depois que eu saí, foi tirar a cópia da chave, dá para um, dá para outro, aí, meu filho. Aí é a casa de muita gente, né? De muitos donos, não, a casa de muitos donos não funciona, né? Eu queria voltar de novo. Okay. Quer dizer, voltar de novo não, né? Era redundância. Eu queria voltar naquela questão. Você considera que esse fato o dia que você chega com esse reconhecimento desse prêmio mundial, aí você chega, aí você não vê ninguém falar nada sobre isso, aí vê lá um pessoal festejando por causa de uma bobagem de prêmio de rodeio. Você considera que ali foi o momento que você, eu não vou dizer que desistiu, não. Desanimou. Mas não, foi um momento que você... A ficha caiu, que eu vi que não adiantava tanto investir. Que já não valia mais a pena. Tanto investir. Sim. Mas ele não desistiu. Não é o desistir, mas é o não mudar. Acreditar que vai mudar. Isso. Acreditar que vai mudar. E sim, é lógico que eu vi isso, nitidamente. Porque o engraçado, que eu percebo isso também, na arte é assim, você recebe muito não, mas depois você é bem assim também, que eu te conheço bem. Surge uma esperança que vai mudar. Todo governo. Entendeu? Todo governo. A esperança se renova. E ela chega. Aí você cria o ânimo de novo. Que é a mais decepção que eu tive dessa gestão, porque eu ia ser secretário de cultura, eu era o coringa do cara, eu subi no palanque do cara. Eu falei lá que o mal que sai da boca do homem e tal. Falei tanta coisa lá. E de repente, começou a me enrolar, e não fui eu. Mas me usou. E o que mais? Aí foi a gota, né? Mas essa questão do secretário de cultura foi falado para mim antes de você falar com ele. Não, foi falado em jornais, você pode pegar isso em jornais. Foi Central Não, mas foi falado para mim. Que você seria o secretário? Não, veio antes de falar com ele. Então, essa decepção eu carrego ainda. Mas não é uma decepção triste, é uma decepção de buscar novos ideais. E não é a primeira vez que eu trabalho em Piuí, não. Tem isso também. Eu fui diretor, fui professor da Escola de Formação Gerencial lá também, quando a Arlene e o Dr. Nelson, 8 anos. Por isso que quando eles viram que eu estava à toa, que me sem nada mesmo, me resgataram e tá aí lá o trem, ganharam um prêmio agora, dia 5 de dezembro eles vão buscar um prêmio. Eu apresentei
num encontro de jovens empreendedores para 350 pessoas com o Ronaldo Sucato, que no qual começou o discurso dele assim, em Arcos, uma vez, na inauguração da Casa de Cultura, Hilda Borges me apresentou um belo jovem, eu lá, igual um babaca, a menina, escutando. E esse jovem hoje fez essa apresentação maravilhosa, que é o Donizete Bernardo. Olha que coisa linda. Maravilha. Né? E ele falando que ele já me conhecia, conhecia meu trabalho. E ele hoje já está com quase 80 anos. Isso foi na época quando a Tony Hilda ganhou. Eu nem sabia que ela tinha me apresentado esse homem. Você não Vai saber que bacana. Né? E aí ele acompanha meu trabalho até hoje pelas redes sociais. Mas não é a busca do reconhecimento pessoal, né? É da arte. Né? E tudo que nós falamos tem nome da arte. Né? Exato. Porque eu, Donizete, mesmo, tenho meus conceitos muito tradicionais. Questão do pensa país. Não parece, mas é. Mas é sobre Totalmente. Eu sou totalmente família. Isso que eu ia falar agora. E família? Olha, a família para mim é minha mãe. Minha mãe tem cachorro também. Minha mãe é a minha base, porque depois que eu saí da prefeitura, que eu vim para casa, fiquei aqui, é aí que eu fui descobrir que existe uma família. Porque quando eu deixo minha mãe sozinha aqui, que eu vou para Piauí, as minhas irmãs vêm. E aí eu vi que eu tenho uma família. Mas não é que eu não via isso, não, porque o tempo não deixava eu ver isso. A arte, o serviço não deixava eu ver. Eu sei que tem, que não tinha atrito, não tinha nada, mas eu estou falando assim, como é bom poder viajar e a outra vir e ficar no meu espaço tomando conta. Eu sei que não tinha nada, porque eu dei aula aos seus sobrinhos, né? Não. E eles sempre falaram a do dia né? com Super tranquilidade. tranquilo, super tranquilo. Mas só que eu não tinha tempo de ver a família. Tô vendo que tem uns 3, 4 anos. E é linda, unida. Mas eu não preocupava se era unida, se não era unida, porque eu não tinha tempo de preocupar também. Né? Quando a gente está trabalhando, a gente quer mostrar assim, que a gente está diante da situação. Sabe, não dá, mas agora eu vejo, sabe? Então, assim, tem uma afinidade linda com minha mãe, a gente mais amigo que filho com mãe, totalmente diferente. Você vê ela tá lá, nós estamos aqui. E é bonito o que você faz. Né? E assim, aquele painel lá que você fez. E outro detalhe, né? Outro detalhe, a gente não abandona um velho, a gente não abandona uma mãe. Não existe o abandono. Se fez tanto por mim, por que eu não vou fazer tanto por ela agora? Então não existe isso. Mas sabe que a vida não deixava eu ver que existia família. E existe família. Sim. E o aniversário dela tá chegando, né? Tá. E ela adora, né? Eu não gosto não do meu. Mas dela eu gosto, porque eu faço ela feliz. Né? O importante é isso. Ela celebra. Ela celebra. E ela gosta. Não, fala que não gosta não, mas gosta. No fundo, né? Aquele brilhozinho no olhar. Eu não gosto. Mas não é nada de carnal, de vidas passadas. Eu não gosto. É diferente. Eu só não gosto, eu sempre falo. Podem comemorar meu aniversário, só não perguntem quantos anos eu vou. Eu já faço questão de aumentar. Eu também. Não, eu falo a minha idade correta. Mas ele não gosta de jeito nenhum. Eu proibi meus alunos de me chamar de senhor e de perguntar a minha idade. Você vai dar que você fazer isso, você mais 60 aqui, aí você tá na fila do bairro, o senhor quer passar na fila? Ai, meu Deus. É muito engraçado. Isso nunca me acontece. Isso, eu fiz 60, corri lá e fiz a minha carteirinha de estacionamento do idoso. Eu vou na loteria, eu passo na frente. Quantos anos sua mãe vai completar? Mãe vai fazer 96. Ela é mais velha que eu, 35 anos. Então, já tá chegando 100. Vai ser uma mega festa. Eu acho que vai ser tudo igual, É um momento, né? São as mesmas pessoas, são famílias, sabe? É lindo isso. Ela não dispensa o Lécio, né? É apaixonada com o Lécio. Qual Lécio? Rodrigues. O prefeito. Aí, ela é amiga dele. É amiga dele. E o Antônio Arantes, ela não dispensa. Ela gosta muito dele, vai entrar vestido pra ela. Gracinha. Já é amizade assim, sem vínculos políticos. Não tem isso, não. O ano passado foi lindo, porque estava terminando, ela não sabia de nada, fiz uma missa aqui, e depois subiu jantar em todo lugar.
No final, o prefeito Aldemir chegou lá, pegou a orquídea da mesa e falou assim, vou tirar uma foto de você e sua mãe, que eles acham que eu tô trazendo orquídea pra ele. Eu disse, não. É bacana. É o que se poderia esperar. Mas é bacana isso. É. E ela fala, chamei ele para ele fazer aquilo, ele chega mais cedo. Bacana, né? Tipo assim, pra evitar. Ela tá com a cabecinha boa, né? Muitíssimo, né? Sei que ela já convidou, mostrou o painel e tal. Ela Já relatou. perguntou se tem que fazer café pra você. Eu vi quando eu cheguei, ela falou. E, bom, para eu encerrar, assim, se você pudesse mudar algo na sua vida, você mudaria alguma coisa? Alguma coisa que você se arrependeu, que você teria feito diferente? Ou não? Você acha que... Não, eu não arrependi de nada na minha vida. Eu viveria minha vida toda outra vez. Mas eu queria uns líderes diferenciados da minha cidade que pudessem compreender e entender que a vida é feita de arte. Desde que você acorda até a hora que você deita. Do azulejo que você vê no banheiro, a escova que você escova o dente. Eu queria que um prefeito percebesse isso e desse mais valor à vida das pessoas que gostam da arte. Isso eu queria. Bacana. Até mesmo porque a arte molda pensamentos. Eu sempre digo que não é educação que muda a vida da Eu pessoa. acho que a educação, mas a arte é de mão dada. Elas são... Como a gentileza e com a educação também anda de mão dadas. Né? Por exemplo, você entrou na minha casa, você só vê arte. Não tem nada bonito aqui, tem a minha vida. Ah, tem lindo. Eu É achei tudo minha muito vida, lindo. aqui tudo é meu. Então, assim, você não vê nada que foi comprado com dinheiros grandes. Mas por quê? Porque eu vivo a arte, a minha casa é a arte, eu vivi pela arte, eu vivo pela arte. Mas as pessoas que ganham poder não entendem o artista. E você fotografa essas coisas que você Tudo. cria ali? Tudo. Porque eu acho que você tem que fazer um arquivo, né? Tem bastante coisa, sabe? Mas eu acho, sabe, Dô, que precisa de pessoas que respeitem o artista na minha cidade, que respeitem a obra dele, que respeitem a palavra dele, que respeita quando ele for subir no palco, não ir lá fazer gracinha. Ele respeitar que aquele momento ele tá ungido por um personagem. Ele tem que ir e subir limpo, porque aqui não existe o respeito na minha cidade com o artista. Você está subindo e o cara está lá com mimimi na sua cabeça com coisa que não tem nada a ver. Isso eu queria no meu mundo, sabe? Sim. E uma pessoa, se você pudesse trazer de volta de um plano superior para agora. Para trabalhar na cultura, Marido Carlos Frias, sem dúvida. Marido Carlos Frias. E para que eu pudesse trazer para trabalhar comigo e dar sequência com ele, seria o Pablo, que foi evoluído com 14 anos, porque para que eu consegui dar os primeiros passos de vida dele, ele foi embora. As pessoas sabe? Então, agora a Maria do Carmo Filho, ela fez falta, ela faz falta, porque ela não acreditava no ser humano, ela acreditava no artista humano. Ela punha o humano em primeiro plano. Era maravilhoso. O que se divulga tanto hoje, a Contablet, humano em primeiro plano, a diversidade, ela já tinha isso tudo. Ela tinha isso tudo. Então, ela estava em nada. Ela é impecável. Sim. Estudou na França também. Mas Não, claro, ela não que trouxe Eu muita já ia falar. Ela não trouxe muita coisa das Franças, Não. porque ela desaprendeu tudo aqui. Porque quando ela chegou aqui, ela viu a mineirês, ela viu a beleza de Minas. Ela falava isso muito comigo. Não, que lá agora não tem nada a ver mais. Nós fomos de Ouro Preto junto, ela foi encantada com Ouro Preto. Ela conhecia. Eu falei, nossa. Então, assim, e quando ela morreu, como outros grandes mestres, nós como Chico Mala morreu também, que foi um dos primeiros pioneiros que fazia as galinhas da Angola, não ia para o forno, mas é uma arte paraibana, uma arte sergipana, maravilhosa, né? Aí quando tanto ele como ela morreu, não foi ninguém no enterro.
Tinha umas 16 pessoas no enterro de uma mulher daquela, né, que ajudou Deus de mundo, as professoras ali. E o que é mais bonito, a vela que eu senti de companhia no cortejo dela, foi acesa até lá embaixo, de ventana. Não, tá. E muita gente não sabe que a Casa de Cultura leva o nome dela. Aqui mais muita coisa que tem nome, eles não sabem, né? Não é só a Casa de Cultura. Né? Mas tinha que divulgar mais, Não né? é só a casa. Tem muita coisa aqui, por exemplo, a maioria do pessoal não sabe. Muita gente, o pessoal vive em arte, mas não sabe o que é arte. Nós que sabemos. Eu não sei tantos livros e até hoje tem gente que fala, você escreve livro? Eu falo, não, eu faço uns Mas quando eu era diretor, você lançou um livro lá. Foi com o Arilton. Foi com o Arilton? Eu lembro que eu fui, eu tenho um livro. Você foi. Eu lembro disso. Não, nós temos muitos escritores aqui. Nós temos Lázaro, que tem muitos livros, tem você, né? Tem outras pessoas também. O José Maria, foi diretor do clube, tem um livro sobre arte maravilhoso, que conta coisas lindíssimas. Né? E tem muitos não divulgam. Sim, teve um livro do Dalvo também, que ele fez. Sobre as bandeiras. Isso, também. Muito bacana. Né? Não prosperou, não foi. Mas não é prosperar, porque ele não tem uma cultura. Então. Uma cultura formada, uma conduta. Uma cultura de conduta para divulgar isso, para ter isso. Você pode ir naquela cultura, poucos terão livros lá. Talvez, todas as palavras talvez nem tem lá. Eu doei, inclusive, na época, 2 livros, do primeiro e do segundo, que eu escrevi. Aí eu voltei lá um ano, mais ou menos depois, procurei esses livros, não sabia ler. Os meus eu procurei, eu procurei um tanto de coisa lá que eu não achei. É só livro, não. Eu fiquei assim, eu falei, gente, cadê os livros? Ninguém sabia explicar onde é que estava. Foi só livro, não. Eu bem o digo. Bom, foi assim, eu nem vi o tempo passar, foi maravilhoso. Passou. Foram 2 horas que a gente ficou, praticamente, né? Mas foi uma experiência, né? Muito bacana, inexplicável até, um nirvana, eu diria. Porque eu amo cultura, eu amo falar de cultura, e então eu tô aqui como se eu estivesse num reduto mesmo de cultura, porque aqui respira, essa casa respira cultura, então, né? E são profissionais da cultura, né, que estão aqui, então eu queria te agradecer esse carinho com que você nos recebeu, dizer que é uma justa homenagem que nós estamos fazendo aí pelo seu trabalho, né, pelo Donizete artista, né? Donizete da cultura. Eu espero que esse documentário também sejam abertas portas para que esse desejo seu, né, que pareça pessoas engajadas, pessoas que possam realmente ter humildade, procurar a gente pra gente trocar ideia, né? Junto com eles, senão dá o processo para eles. Sem achar que é para algum interesse. Nós não temos interesse, mas não. O meu interesse agora é sair desse planeta, querido. Tem muita coisa bacana lá no cima, esperando eu. E seus louros você já conquistei, já. Não é que eu queria deixar meu nome na história de arte, mas você já deixou. Deus fez isso acontecer. Exato. Então eu agradeço a ele também. Sim. E agora é trocar experiências. Porque agora nós somos na fase de trocar experiência, não é de conquistar a experiência, né? Trocar a experiência, porque nós já conquistamos, não é verdade? Graças a Deus. Aliás, tem uma frase da Monja Coen, né? Que ela diz, se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, nós vamos ter 2 ideias. Aí vai bem coletivo, né? É a única coisa que ninguém sai, né? Tipo assim, se eu te der o dinheiro para comprar tal coisa, eu fico sem o dinheiro e levo. A ideia não, a ideia a gente compartilha, viram 2 ideias. Lindo. E eu agradeço você, do Ibanez, que já é amigo de mais tempo, né? Desde a infância. Acreditar, né, no meu trabalho, porque muitas pessoas acreditam, mas não tem coragem de conversar com a gente. É muito forte, porque a gente, não é que a gente sabe, a gente está falando do que a gente fez e que viveu.
Isso. E é muito forte o que você faz, você vive. Muitas pessoas não querem conhecer isso. Não compreendem Não também compreendem, não a compreendem importância. essa importância para a cidade, sabe? Porque os tempos estão mudando muito, né? A dramaturgia de Jesus foi início, meio e fim. A nossa talvez está sendo só início e meio. É. Então, houve uma troca de valores muito grande, né? A gente vê isso no jovem de hoje. Ele quer plantar, ele quer copiar, ele não quer criar, ele não Pegar quer... tudo já. Então, ele quer pegar montado, Tal do não faz Google, o né? tempo ele fez. Procura no Google, procura no YouTube. É, vai lá. Eu acho que eles só flutuam, sabe? Só flutua, eu acho que Só não flutua. desce, não. É. Sabe? Porque o que desce permanece, Verdade. né? Desce permanece, igual permaneceu a nossa vida. É. E a sua, porque você está deixando um legado, né, Douglas? É. Você está deixando uma história, né, filho? Porque uma das histórias que eu queria também completar, que seria um dos projetos também que eu queria, que contasse a história do Rio de Aço, como começou mesmo lá nas bandas da Vila Boa Vista, que ali surgiu tudo, a olaria, os cavalos, o alimento, tudo isso. Então eles esquecem que ali tem uma história que pode ser movida através Que de um foi livro. totalmente apagada. Totalmente apagada. E lá que deveria, porque o prefeito mora lá, que deveria ter essa Não, história. ele até trabalhou na olaria. Ele foi um lei. Em criança. Ele foi um lei. Criança não, né? Menino. E o projeto eu passei na mão dele. Deve ter lá nos projetos, porque ele leu. É, depois em off eu falo. Bom, então muito obrigado, Obrigado a gente. vocês. E até o próximo documentário Se Deus quiser. na terça-feira. Até o próximo. O próximo é onde? A Lúcia Borges. Querida, aqui é a mãe rainha, viu? Então, a próxima é esse dia de Sociedade Brasileira. Esse dia é na terça, a Lúcia Borges é na outra semana. Hoje a gente quer tomar um cafezinho? Nós vamos tirar uma foto primeiro. Ah, tá. Onde que nós vamos tirar essa foto?